Eu acho que o principal problema do Brasil ele é psicossocial, ele não tem tanto a ver com o futebol. Acho que as discussões do futebol, elas não têm a preocupação devida. Eu acho que a gente não se volta para o jogador de futebol. A gente tem a condição, os treinadores de futebol, acho que antes de tudo é um educador, independente da fase e do time que você está. Se é categoria de base, se é time grande, pequeno. A gente tem o poder de transformar muitas vidas. Eu sou treinador por conta disso. Eu não sou treinador principalmente para ganhar título e levantar taça. Isso acho que é uma consequência do trabalho que eu desenvolvo para poder melhorar a vida dos jogadores e das pessoas que assistem. Acredito que na categoria de base, principalmente, esse processo que eu passei da minha vida inteira, comecei a jogar futebol com 9 anos, então tenho mais de 40 anos militando no meio do futebol. Uma vida. E a minha vida de jogador foi uma vida para aprender a ser técnico. Eu não fiz curso. Eu fui aprendendo com os treinadores que eu tive, alguns aprendendo, vendo e tentando copiar alguma coisa, e muitos aprendendo, eu achava que tinha que fazer o contrário daquilo que eu estava vendo enquanto eu jogava. Existe uma despreocupação muito grande com os jogadores. A gente tem uma preocupação muito grande em ganhar e tem uma despreocupação muito grande em servir. Os jogadores estão carentes e sedentos de quem cuide deles. A gente acha que um jogador que quase todos eles vêm de lares desfavorecidos, vêm das favelas, porque são esses que são os grandes jogadores. E como é que eles se tornam grandes jogadores, que foi sempre a grande essência do futebol brasileiro? Muito tempo na rua, sem a intromissão de adulto, aumentando o seu repertório motor, sua criatividade e jogando bola o dia inteiro. Isso dito, se ele está muito tempo na rua, ele está longe da escola e também está longe da vigilância dos pais. Então a gente vai pegar jogador, quase sempre assim, os grandes craques, que eles precisam de quase tudo. E a gente oferece muito pouco. Oferece na base e oferece futebol profissional. O jogador profissional chega, a gente acha que o jogador vai chegar com 9, 10, 11, 12 anos nos clubes de futebol, vão passar 8 anos sendo cobrado para dar resultado, e quando tem 19, 20 anos, ele vai virar um adulto e vai ter que responder a esse massacre que é a imprensa, que é a rede social, que é o estádio cheio. Para mim, se a gente não mudar esse olhar, a gente vai ficar patinando. E se a gente vai aumentar a nossa grade curricular, não é copiar na Europa que a gente vai melhorar muita coisa aqui. Não é a minha visão. Eu acho que se a gente não olhar para quem é o nosso jogador e para o que é o futebol brasileiro, o que é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro são os jogadores. Todos quase esses craques, desde lá de trás, eles cresceram jogando futebol livremente e sendo criativos. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de gente. Porque não é na Europa que sabe lidar com esse tipo de gente. Na Europa, o jogador que vai lá e precisa de ajuda, ele vai e volta rapidinho. Para cada Ronaldinho que vai lá e fica, o Ronaldo Nazário, falando isso de exceção. É um Luiz Henrique do Fluminense que vai e volta, um Kaique do Fluminense que vai e volta, o Matheus Martins que vai e volta, quase todos vão lá e voltam. O Ryan, se saísse precocemente, ia bater e voltar. O Antony teve dificuldade de estar tendo até hoje. E a gente produz muito jogador. E a gente tem que aprender a lidar com esse jogador. E eu acho que uma coisa que a gente piorou muito, que isso era muito melhor na época que eu iniciei, os jogadores eram muito mais... que o lado, hoje parece que é uma coisa pejorativa, falar que o treinador era paternal, fazia a função de pai. E a gente faz essa função de pai quase que o tempo todo, às vezes de mãe. Para quem faz isso, você acaba acolhendo um jogador. Porque jogador bom é jogador confiante. O cara pode ser um craque, sem confiança é jogador ruim. E a gente fica discutindo parte tática. E o engraçado é que as pessoas me olham como se fosse um cara assim, fissurado em parte tática. Eu sou fissurado em fazer aquilo que é melhor para o jogador. Então, se eu desenvolvo alguma coisa na parte tática, que as pessoas acham diferente, eu tenho muito pouco, assim, pouco ouvido para o que está fora e muito ouvido para o que está dentro. O que eu desenvolvo é uma construção constante, inacabada, que eu acho que está sempre no começo, de desenvolver aquilo que é melhor para os jogadores e com os jogadores. Então, ser treinador, para mim, é isso. Minha meta, o que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan e gente desse tipo, que precisa de ajuda, de um Coutinho, que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, disputou a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar.
agora não quer mais parar de jogar, como foi com o Marcelo, como foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento e castrador. A gente fica exposto a todo mundo, acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. E a gente valoriza pouco. A gente é criticado, tem um monte de gente falando de quem está lá no campo, tanto jogador como treinador e também dirigente, não sabe nada o que é estar aqui. Você fica exposto o tempo todo a ser achincalhado, criticado, desqualificado. E você só para de ser desqualificado quando você ganha alguma coisa. Então a gente não sabe, a gente tem que aprender. Outra coisa que se eu fosse falar, a gente aprender e discernir aquilo que é bom e aquilo que ganha. Que não necessariamente o que ganha é bom. Eu prefiro muito mais, eu educo meus filhos para eles serem bons. E se ele ser bom, aquilo levar ele a ganhar, está ótimo. Então, o que eu posso controlar nos meus filhos, o que eu controlo em mim também, que eu consigo controlar nos jogadores. Para a gente fazer o melhor possível, para a gente ser ético, para a gente trabalhar muito, para a gente ter coragem para fazer as coisas. E se isso, e eu acreditando que isso vai levar a gente a uma conquista. Então, uma conquista que provém desse tipo de comportamento são aquelas conquistas que me interessam. Se for para não ganhar, tudo bem, mas eu acho que ganhar é a gente fazer aquilo que a gente pode. Não acho que levantar é só levantar taça. Então, a gente fica perseguindo taça e a gente não vai atrás de melhorar aquilo que a gente precisa. Tem muita coisa que a gente pode controlar e valorizar as pessoas. Aqui tem um monte de treinador bom aqui. Eu tenho trabalhado agora constantemente contra os estrangeiros e contra os brasileiros. E eu falo categoricamente, não é para defender a classe. Eu falo porque isso é a verdade, é a realidade dos fatos. Tem muita gente que estuda aqui, o Barroca acabou de escrever livro, que é uma capacidade que eu nunca me passa pela cabeça, eu acho que eu não tenho organização para escrever um livro, tem que dar os parabéns para ele, mas é um dos ótimos treinadores que a gente tem. Quando vai jogar contra, sempre dá trabalho, você estuda, tem método, tem um monte de coisa. Quando vai jogar contra um treinador estrangeiro, é a mesma coisa. Mas assim, é muito injusto, e é injusto mesmo esse é o termo, de você ter uma chancela de estrangeiro e você ser tratado de uma maneira melhor. Não tem sentido isso. E a gente é tratado assim. O treinador brasileiro, ele entra como se você se fosse português ou uma outra nacionalidade. Isso não é culpa dos estrangeiros, isso é culpa nossa. A gente coloca o estrangeiro como melhor. É um complexo de colônia o tempo todo. O que vem de fora é bom, o que está aqui é ruim. Mas a gente não troca jornalista, a gente não troca dirigente, troca só. Hoje é só trocar, está trocando treinador e jogador. E eu acho que a gente está indo por um caminho errado. Mas, repito, para mim, a revolução no Brasil é uma revolução psicossocial mais do que um programa tático e técnico e físico.